de hoje nós vamos falar um pouco dos aspectos bioquímicos do Toxoplasma gondii. Então, nós vamos discutir alguns processos bioquímicos que ocorrem nesse protozoário, que são muito importantes para a sobrevivência dele. Primeiramente, eu gostaria de falar que existem alguns desafios relacionados com pesquisa bioquímica do Toxoplasma. Primeiro, porque existe uma dificuldade em obter um grande número de células para experimentação em alguns laboratórios. E segundo, porque algumas substâncias e organelas da célula hospedeira podem contaminar os experimentos bioquímicos. Então, como o Toxoplasma é um protozoário intracelular obrigatório, a gente precisa de uma célula hospedeira. E essa célula hospedeira também tem os seus próprios processos bioquímicos e organelas que vão realizar, todas as suas funções, e todos esses componentes podem contaminar os experimentos bioquímicos que fazemos no Toxoplasma. Porém, nos últimos anos, tivemos alguns avanços que auxiliaram nesses processos de pesquisa bioquímica, como o uso de marcadores fluorescentes, porque com a emissão de luz a gente consegue avaliar a fisiologia celular e o que está acontecendo com alguns componentes da célula. O sequenciamento de genoma também auxilia muito nessa descoberta, de pesquisa bioquímica, porque com o sequenciamento a gente consegue ver quais genes estão presentes no Toxoplasma, e esses genes são responsáveis por codificar proteínas que podem ser conservadas, ou seja, podem estar presentes em outros organismos também, e aí a gente já pode prever a função dessas proteínas com base em como elas agem nesses organismos diferentes, Então, elas participam de vários ciclos metabólicos que também a gente pode prever que possam ocorrer no Toxoplasma. E, como eu disse no final da aula passada, técnicas de microscopia também auxiliam muito na descoberta de diversos processos fisiológicos que acontecem no Toxoplasma, porque a gente consegue observar a presença de diversos componentes, por exemplo, como grânulos de amilopectina, que eu citei na aula anterior. Se eles estão presentes no Toxoplasma, é porque ocorre um ciclo, ou um processo bioquímico que possibilita a formação desses componentes. Então, com as técnicas de microscopia, a gente também consegue identificar a presença de alguns processos bioquímicos importantes. Eu vou começar falando da síntese proteica, porque as proteínas são muito importantes para diversos processos fisiológicos, como, por exemplo, as mudanças de substâncias, Então, quando uma substância entra no Toxoplasma, ela precisa ser modificada por meio de vários processos, até ela virar aquela substância que ele vai absorver, e durante esse processo vão ser liberados vários componentes que vão dar energia e diversos outros componentes que são importantes para que o Toxoplasma realize suas funções. Para que esse processo aconteça, existem enzimas, que são proteínas, que elas vão catalisar as reações, e elas são muito importantes, porque sem elas, o Toxoplasma não consegue realizar todas as funções que são essenciais para a sobrevivência deles. As proteínas também são importantes para outros processos, como, por exemplo, a invasão celular. Como eu disse na aula passada, elas são secretadas pelas rópteras e pelos micronemas, e também são importantes para a motilidade do Toxoplasma. Então, é muito importante a gente entender como que acontece a síntese proteica. Ela acontece por meio do dogma central da biologia molecular. Então, no núcleo, o Toxoplasma tem o DNA, que é como se fosse uma receita, para a produção de uma proteína. Então, cada gene vai, por meio da enzima RNA polimerase, resultar em uma proteína. A RNA polimerase, ela atua quando o Toxoplasma precisa produzir algum tipo de proteína. Quando isso acontece, ela transcreve determinado gene responsável por essa proteína em uma molécula de RNA, que a gente pode chamar de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai até o ribossomo, que está presente lá no retículo endoplasmático, e ele vai ser transcrito. O ribossomo vai traduzir esse RNA mensageiro em uma cadeia de aminoácidos que vai formar a proteína. Então, é assim que ocorre a formação das proteínas, que participam de vários processos fisiológicos essenciais. E elas participam, inclusive, da glicólise. Eu vou explicar um pouquinho como acontece a glicólise, para depois eu explicar os outros processos, porque eu acho que a glicólise é um pouquinho mais complexa de entender. Então, só para a gente ter uma base, eu vou falar primeiro de algumas informações básicas de bioquímica, tá? Então,
As substâncias são formadas por elementos químicos, por exemplo, a água é formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio, né? Ou seja, os elementos químicos são formados por átomos. Os átomos, eles têm prótons, que têm carga positiva, nêutrons, que têm a carga neutra, e eles são rodeados por elétrons, que têm a carga negativa. Algumas substâncias, como o NAD+, NADH, FADH2 e o NADPH, eles atuam carregando elétrons. Então, eles podem retirar elétrons ou doar elétrons para determinadas substâncias. E quando isso acontece, essas substâncias se modificam. É assim que uma substância vai deixar de ser uma e vai virar para outra. Quando uma substância perde elétrons, ou ganha oxigênio, ou perde hidrogênio, a gente fala que essa substância foi oxidada. E quando ela ganha elétrons, ou perde oxigênio, ou ganha hidrogênio, a gente fala que essa substância foi reduzida. E esses processos acontecem por esses carregadores de elétrons que eu falei. O NAD+, ele atua doando elétrons, né? Quer dizer, ele recebe elétrons, e quando ele recebe, ele vira o NADH. E quando o NADH ele doa elétrons, ele volta a se tornar o NAD+. O FADH2 também atua doando elétrons, e o NADPH também doa elétrons para a substância, só que é mais em processos de síntese metabólica, como a síntese de ácidos graxos. Na glicólise, a molécula de glicose ela vai se transformar em piruvato por um processo que ocorre por meio desses carregadores de elétrons e por outras enzimas que atuam nesse processo, que vão atuar catalisando as reações. Esse processo ocorre para produzir ATP, que é o principal tipo de energia da célula, que vai possibilitar a ocorrência de diversos processos fisiológicos e também na liberação de outras substâncias que são importantes, assim como esses carregadores de elétrons. Então, aqui a gente tem um pouquinho o processo da glicólise, tá? Então, a glicólise pode ser dividida em duas etapas. A primeira é a de perca de energia e a segunda é a de ganho de energia, tá? Então, imaginem que uma molécula de glicose entra no toxoplasma. Primeiro, ela vai atingir o citoplasma, e aí essa glicose ela vai ser quebrada em uma molécula de glicose 6-fosfato com auxílio da enzima hexoquinase. Nesse processo, há um gasto de ATP. Depois, a glicose 6-fosfato, com auxílio da enzima fosfoglicose isomerase, vai se transformar em glicose 6-fosfato. Depois disso, a glicose 6-fosfato vai, com auxílio da enzima fosfofrutocrinase, e com gasto de ATP, vai se transformar em uma frutose 1,6-bifosfato aldolase. Essa frutose 1,6-bifosfato aldolase vai se dividir em duas moléculas diferentes. Uma de gliceraldeído 3-fosfato e outra de dihidroxiacetona fosfato. A dihidroxiacetona fosfato pode se transformar em gliceraldeído 3-fosfato e vice-versa. E aí, quando isso acontece, o processo seguinte, que eu vou explicar no próximo slide, ele vai ser duplicado, tá? Mas, voltando lá no começo da glicólise, quando ela é transformada em glicose 6-fosfato, pode ocorrer a síntese de amilopectina. A síntese de amilopectina é um processo que ocorre muito em plantas e protozoários, tá? Inclusive no toxoplasma. Então, o que acontece? A glicose 6-fosfato, com auxílio da fosfoglicomutase, vai se transformar em glicose 1-fosfato, que depois vai se transformar em UDP-glicose e vai resultar na produção de amilopectina. A amilopectina é uma fonte energética para o toxoplasma, principalmente na forma bradyzoíta, que é a forma latente. Nessa forma, o toxoplasma precisa manter bastante reserva energética, porque não é a forma que ele está se multiplicando com muita frequência. Bom, na etapa 2 da glicólise, a gente fala que é a etapa de ganho de energia, tá? Então, começando lá do gliceraldeído 3-fosfato, novamente vão ocorrer várias mudanças com auxílio de enzimas, com o recebimento de energia, tá? Como vocês podem ver, as setas estão indicando que eles ganham, o toxoplasma ganha NADH, ATP, H2O, várias substâncias importantes para a sobrevivência dele por meio dessa glicose, até resultar na molécula de piruvato. A molécula de piruvato,
Em condições aeróbicas, ou seja, na presença de oxigênio, ela vai lá para a mitocôndria, onde vai acontecer o ciclo de Krebs, que vai transformar esse piruvato em acetil-CoA. O acetil-CoA depois vai atuar na síntese de ácidos graxos também, que eu vou falar um pouquinho nos próximos slides. Em condições anaeróbicas, ou seja, sem a presença de oxigênio, o piruvato vai se transformar em L-lactato, que é uma substância que permite a produção de energia mesmo com a ausência de oxigênio por meio da glicólise. A enzima que atua convertendo o piruvato em L-lactato é a LDH. Na taquizoíta, o nome dela é LDH1 e na forma bradizoíta é a enzima LDH2. Como são enzimas muito importantes para a produção de energia do toxoplasma, alguns compostos, como o gocipol e a iminolactina gocídica, podem ser usados para inibir essas enzimas. E quando eles foram usados, foi demonstrado que foi inibida a proliferação intracelular do Toxoplasma gondii. Nesse experimento, a LDH2 aparenta ser a mais sensível a esses compostos. Então, essas informações são muito interessantes porque existem várias enzimas participando dos processos, né, bioquímicos importantes, e elas podem ser usadas como alvos para drogas. Aqui tem algumas informações mais específicas da glicose no toxoplasma. Então, a enzima glicose 6-fosfato isomerase tem maior atividade na forma bradizoíta, assim como a enzima enolase. A forma bradizoíta, como eu disse, é a forma latente, então algumas enzimas realmente funcionam com maior atividade nessa forma evolutiva. A enolase é codificada por 2 genes, que são os genes ENO1 e ENO2, e ela também está presente na película, porque ela pode também auxiliar na motilidade do toxoplasma, como eu disse na aula anterior, porque ela pode interagir com proteínas dos micronemas e do complexo motor, que são a actina e a miosina. Bom, agora que eu finalizei a glicólise, vou explicar um pouquinho sobre a mitocôndria e a cadeia transportadora de elétrons. Então, quando o toxoplasma ingere uma molécula de glicose, primeiro ela é quebrada em vários pedacinhos pelo processo de glicólise lá no citoplasma. Depois, o piruvato resultante desse processo vai para a mitocôndria, onde vai acontecer o ciclo de Krebs e vai resultar em diversos componentes, como acetil-CoA, o NADH e o FADH2, que são carregadores de elétrons. O NADH e o FADH2 vão ir para a matriz mitocondrial, que é essa imagem aqui, imaginem que aqui é a membrana de lá, onde tem esses componentes que são as enzimas do complexo 1, 2, 3, 4 e ATP sintase. Esse processo se chama cadeia transportadora de elétrons e é quando esses carregadores de elétrons vão auxiliar na produção de ATP pela ATP sintase. Então, imaginem que o NADH e o FADH2 saem de lá do ciclo de Krebs e vão para a matriz mitocondrial. Eles vão doar elétrons para esse complexo, então o NADH vai doar elétrons para o complexo 1, o FADH2 vai doar para o complexo 2, e esses elétrons vão passando de uma enzima para outra, por isso que chama cadeia transportadora de elétrons. Todo esse processo vai resultar em uma produção de energia que vai possibilitar que átomos de hidrogênio que estão na parte interna da membrana vão para a parte externa da membrana. Quando isso acontece, sempre que está muito concentrado na parte de fora, esses átomos têm que entrar para a parte de dentro de novo. Então, eles vão entrar por meio da ATP sintase. Quando esses átomos entram, também resulta numa produção de energia que a ATP sintase vai conseguir converter em ATP. Essas informações são importantes porque a atividade mitocondrial pode ser avaliada por meio desses componentes. Então, a gente sabe que genes de enzimas que atuam na produção da ATP, como essas enzimas do complexo 1 ao 4 e da ATP sintase, estão presentes na mitocôndria. Então, como eu disse lá no slide da síntese proteica, se esses genes estão lá, pode ser que eles estão sendo transcritos e traduzidos, e por isso indica a atividade da mitocôndria. Como eu disse na aula passada, também existe o experimento de rodamina 123, que é um corante que atravessa membranas com potencial elétrico.
Então, as membranas da mitocôndria, sempre ocorre átomos de hidrogênio atravessam essas membranas, por isso elas têm potencial elétrico. Então, quando o corante atravessa, a gente consegue identificar que ela está ativa. Também foram feitos ensaios com digitonina, que é uma substância que permeabiliza a membrana, ou seja, ela insere poros na membrana, e aí, por meio dessa substância, depois a gente pode inserir substâncias inibidoras do complexo 2 e 3, 2 e 4, como a retonina, e da ATP sintase, como a oligomicina. Quando isso acontece, o consumo do oxigênio é inibido. Então, tudo isso sugere que a mitocôndria é uma organela que está ativa no toxoplasma. Agora eu vou falar um pouquinho do apicoplasto. Como eu disse na aula passada, é uma organela proveniente de seres fotossintéticos, mas o toxoplasma não faz fotossíntese, que ele não tem alguns genes essenciais para que ele realize a fotossíntese, tá? Além disso, a maioria dos genes do apicoplasto são de proteínas envolvidas na expressão gênica, ou seja, aqueles genes como a RNA polimerase, né, que codificam a RNA polimerase, que vai atuar na transcrição, ou genes ribossomais, que vão atuar no processo de expressão gênica. Outras proteínas que são importantes para o apicoplasto são codificadas no núcleo e importadas no apicoplasto com auxílio de um peptídeo sinal, que é uma sequência de aminoácidos que vai sinalizar que essa proteína precisa ir para o apicoplasto. Mas esse processo de importação proteica ainda é um pouco elusivo, né? A gente não entende ainda muito bem como ele acontece, como eu disse na aula anterior. Existem duas teorias principais. A primeira é de que o apicoplasto possa fazer parte do sistema secretório, ou seja, lembra que o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi trabalham juntos para produzir alguns compostos, e esses compostos depois vão ser enviados para as rópteras e para os micronemas que vão secretar? Então, o apicoplasto pode fazer parte dessa rede, por isso que algumas proteínas são exportadas para o apicoplasto. Porém, alguns experimentos com brefeldina A, que é uma substância que inibe o complexo de Golgi, não comprometem a importação de proteínas no apicoplasto. Isso sugere que o complexo de Golgi pode não ser muito relevante para a importação de algumas proteínas, ou que essa não é a teoria correta, né? Então, existe uma segunda teoria de que vesículas que são formadas no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi se liguem à membrana mais externa do apicoplasto. Esse processo pode possibilitar a importação das proteínas nessa organela. Como o apicoplasto é muito importante para a síntese de proteínas envolvidas na expressão gênica, ele é um ótimo alvo para drogas, né? Existem algumas drogas, como a rifampicina, ela inibe a RNA polimerase, que é aquela enzima que atua na transcrição do gene. A clindamicina inibe a tradução do gene, que é aquele processo em que o RNA vai para o ribossomo e produz a proteína. E outras drogas que inibem a DNA-girase, que é uma enzima envolvida na replicação do DNA. O apicoplasto também é um bom alvo para drogas, porque alguns ciclos metabólicos muito importantes acontecem nessa organela, como a síntese de ácidos graxos, a síntese de isoprenoides, a formação do cluster ferro-enxofre e a síntese do grupo M. Eu vou falar sobre cada um desses processos nos próximos slides. Então, primeiramente, vou falar da síntese de ácidos graxos. Os ácidos graxos são muito importantes para a membrana plasmática, né? São componentes estruturais muito importantes, além de serem fontes de energia e de participarem de diversos processos metabólicos. A síntese dos ácidos graxos ocorre por meio de modificações sequenciais que resultam na produção do ácido palmítico, que é o principal ácido graxo presente no toxoplasma. Então, vamos demonstrar um pouquinho como ocorre esse processo. Primeiro, duas moléculas são conjugadas, né, que é a melanil-CoA e a acetil-CoA, que é aquela resultante do ciclo de Krebs. Quando elas são conjugadas, resulta na formação do acetoacetil-ACP. Depois, esse acetoacetil sofre uma redução. Lembra que quando acontece uma redução é porque essa molécula ganha elétrons que são doados? Então, nesse processo, o NADPH vai doar elétrons para um grupo carbonila, e aí o acetoacetil-ACP vai virar um beta-hidroxibutiril-ACP.
Esse beta-hidroxibutiril-ACP vai sofrer uma desidratação, ou seja, vai perder uma molécula de água, e vai virar um trans-delta-2-beta-butenoil-ACP, que novamente vai sofrer uma redução, ou seja, vai ganhar elétrons, e vai virar o butiril-ACP. O butiril vai passar por esse mesmo ciclo, por 7 vezes, até ele virar o palmitato, que vai se transformar no ácido palmítico, que é o principal ácido graxo do toxoplasma. Dentre os lipídios mais importantes do toxoplasma, existe o GPI, que é o glicosilfosfatidil-inosol. Ele atua na ancoração de proteínas na membrana celular. Então, por exemplo, aquelas proteínas do complexo 1, 2, 3, 4 na mitocôndria, elas precisam estar ancoradas na membrana. Então, o GPI tem essa função de aderir essas proteínas que têm várias funções relevantes no toxoplasma. Esse lipídio, ele possui um núcleo com componentes conservados, ou seja, componentes presentes em nós e em diversos outros organismos, que se aderem às proteínas. Então, eles são formados no retículo endoplasmático e depois eles se ligam a uma proteína de membrana e aí essa proteína vai para uma membrana realizar diversas funções, como comunicação, adesão e reconhecimento celular. Agora eu vou falar um pouco da síntese de isoprenoides, que também acontece no apicoplasma. Então, a função dos isoprenoides são diversas, como a síntese de metabólitos, sinalização celular e defesa contra o estresse ambiental. Diferente do que ocorre nos mamíferos, os isoprenoides são produzidos pela via DOXP, que é quando uma molécula de 1-desoxidistilose 5-fosfato se transforma em isoprenoide com auxílio da enzima DOXP redutase. Essa enzima, por ser muito importante para esse processo, também pode ser um alvo de drogas e ela é possível de ser inibida pelo antibiótico fosmidomicina. Agora eu vou falar da síntese do cluster de ferro e enxofre, que também acontece no apicoplasto. Os clusters de ferro e enxofre são formados por uma molécula de ferro e uma de enxofre, como nessa imagem que eu mostrei aqui. E eles atuam em diversos processos, como na transferência de elétrons, regulação de ferro e ativação de enzimas. Primeiro, para que um cluster de ferro e enxofre seja produzido, uma molécula de cisteína vai se transformar em uma molécula de enxofre com auxílio da enzima cisteína desulfurase. E depois essa molécula de enxofre vai se ligar a uma molécula de ferro. E aí eles vão realizar suas funções. Agora eu vou falar da síntese do grupo M, que também acontece no apicoplasto, mas ela também acontece com auxílio da mitocôndria. Tá? O grupo M é nessa imagem que eu demonstrei aí, né, composta por uma molécula de ferro e 4 de nitrogênio, e eles são componentes que estão presentes em diversas proteínas que auxiliam em processos fisiológicos, como respiração celular e a síntese de biomoléculas. O grupo M é sintetizado com auxílio de diversas enzimas que são codificadas no apicoplasto e no genoma da mitocôndria também. Então, essas enzimas vão ser codificadas e depois vão atuar na síntese dessa substância. Agora eu vou falar dos acidocalcissomos. Como eu disse na aula anterior, são organelas que estão envolvidas no controle da concentração de íons e diversas outras substâncias no toxoplasma. Então, imaginem que aqui é um acidocalcissomo e aqui são algumas bombas. Eles possuem enzimas na sua membrana que atuam como bombas. E essas bombas vão bombear substâncias que estão na parte externa do acidocalcissomo ou vão bombear substâncias para fora. Por exemplo, tem a hidrogênio atepase vacuolar, que bombeia hidrogênio, a hidrogênio pirofosfatase vacuolar, que bombeia pirofosfatase, e a cálcio atepase, que bombeia cálcio. Então, se uma substância estiver muito concentrada no citoplasma, na parte externa do acidocalcissomo, ela vai ser bombeada para dentro, e depois, quando o toxoplasma precisar dessa substância de novo para fazer qualquer função, como sinalização celular ou para geração de energia, ela vai ser bombeada para fora novamente. Agora eu vou falar da biossíntese de nucleotídeos. Os nucleotídeos são componentes essenciais do DNA e do RNA, que são aquelas moléculas envolvidas na síntese proteica. Eles têm essa estrutura, então eles são formados por um grupo fosfato,
por uma pentose, que pode ser uma ribose no caso de RNA, ou uma desoxirribose no caso de DNA, e por uma base nitrogenada, que pode ser uma purina, que seria adenina e guanina, ou uma pirimidina, que seria citosina, timina e uracila. No caso do RNA, ele tem a uracila no lugar da timina, e no caso do DNA, tem a timina no lugar da uracila. A síntese dos nucleotídeos pode ocorrer de novo, ou seja, que é quando o nucleotídeo é construído do zero a partir de precursores simples. Ou ela pode ocorrer pela via de salvação, que é quando alguns componentes são reutilizados de DNA ou RNA degradado. Então, por exemplo, quando um nucleotídeo só tem a pentose e a base nitrogenada, a gente pode chamar de nucleosídeo. Então, esses nucleosídeos podem ser reutilizados para formar um DNA novamente, assim como as bases nitrogenadas também podem ser reutilizadas para a formação de DNA ou RNA na síntese de salvação. As purinas, elas só são produzidas no toxoplasma pela via de salvação, ou seja, elas são reutilizadas de outras moléculas de DNA ou RNA. E as pirimidinas, elas são produzidas pela via de novo ou pela via de salvação. Algumas enzimas na síntese de novo atuam exclusivamente em toxoplasma. Então, essas enzimas também podem ser bons alvos para drogas, porque se ela não está presente no hospedeiro, tem a maior chance dela não ser tóxica para o hospedeiro. Bom, agora eu vou falar da NTPase. Ela é uma enzima que está presente com muita abundância na superfície da taquizoíta do toxoplasma, e ela é secretada no interior do vacúolo parasitófilo e auxilia na sobrevivência do toxoplasma quando ele está no vacúolo parasitófilo. As NTPases podem ser do tipo 1 ou tipo 2, sendo a do tipo 2 a que está presente em todas as cepas. Essas NTPases, inclusive, elas estão sendo pesquisadas para serem utilizadas para diagnóstico, já que é como se fosse uma proteína de membrana, né? Então, elas são muito importantes para a sobrevivência do toxoplasma e podem auxiliar em diversas pesquisas aí, para a gente avançar na pesquisa com a toxoplasmose. E é isso, essas são algumas referências que eu usei. Obrigada, pessoal.